Bom dia, turma. Vamos para o módulo 1, caderno 1, números reais. Então, objetivo de conhecimentos, que é o conteúdo que a gente vai estudar nesse módulo. Conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais, conjunto dos números irracionais e o conjunto dos números reais. E uma situação problema. Ok? Então vamos lá. Números reais. Então vamos começar com o primeiro que a gente conhece lá desde o sexto ano. Conjunto dos números naturais. A sequência dos números naturais é indicada pelo zero e para obter qualquer outro elemento da sequência, adicionamos sempre uma unidade ao elemento anterior. Podemos agrupar essa sequência em um conjunto e chamamos o conjunto dos números naturais. É representado por n é igual a abre chaves 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e reticência. As reticências indicam que essa sequência é infinita, ou seja, não tem fim. Por isso ocorre porque a sequência dos números naturais sempre podemos obter um número maior do que o anterior acrescentando uma unidade. Tá? Lembrando que esse conjunto só tem número positivo. Conjunto dos números inteiros, que a gente aprendeu no sétimo ano. O conjunto dos números inteiros é composto pela união dos números naturais. N é igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, reticência, que também pode ser chamado de conjunto dos números inteiros não negativos. Quer dizer, foi o que eu falei anteriormente, números naturais somente positivos, com o conjunto dos números inteiros negativos. Essa representação é dada por Z. Então, o conjunto fica Z é igual a reticência, que é a parte negativa que fica do lado esquerdo, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, e a parte positiva, 1, 2, 3, 4 e reticência. Nesse caso, ela é infinita para os dois lados, tanto para a esquerda, que é a parte negativa, tanto para a direita, que é a parte dos positivos. O símbolo Z lembra a letra Z, que é a inicial da palavra alemã Zahl, cujo significado é número. Então, muitos diziam que o Z era representado do Z por causa do zero. Não. É por causa que Zahl representa número. Com esses elementos, o conjunto dos números inteiros, podemos formar outros conjuntos, chamados de subconjuntos de Z, que são números inteiros não nulos. Conjunto formado por todos os números inteiros sem o zero. Para representá-lo, utilizamos o símbolo Z com asterisco. Significa que no conjunto o zero não é incluído. Inteiros não negativos. Conjunto dos números de todos os números inteiros que não são negativos, representado por Z mais. Quer dizer, só tem número positivo. Vamos lá. Inteiros positivos. Conjunto formado apenas pelos números inteiros positivos. Para representá-los, usamos o símbolo Z com o asterisco e o sinalzinho de mais. Lembrando que o asterisco exclui o zero e o sinal de mais só representa os números positivos. Inteiros não positivos. Conjunto formado por todos os números inteiros que não são positivos. Para representá-los,
usamos o símbolo Z negativo. Então, Z negativo são todos os números inteiros não positivos. Significa que o zero, como ele não é nem positivo nem negativo, ele aqui aparece no conjunto. Conjunto negativo. Conjunto formado apenas pelos números inteiros negativos, representá-lo usando o símbolo Z com asterisco e sinalzinho de menos. Quer dizer, só números negativos e não entra o zero. Conjunto dos números racionais. Também trabalhamos com ele no 7º ano. A palavra racional vem da raiz latina ratio, que originou várias palavras, sendo uma delas razão, que em matemática significa comparação pela divisão. O conjunto dos números racionais é formado por todos os números que podem ser escritos na forma de fração, em que tanto o numerador quanto o denominador são números inteiros e o denominador é diferente de zero. Desse modo, o conjunto dos números racionais, que indicamos pelo que, é representado por Q é igual a A dividido por B, tal que A pertence aos números inteiros e B pertence aos números inteiros sem o zero. Lembrando que Q aqui representa quociente, quer dizer, o resultado da divisão. A soma entre os números racionais é sempre um número racional. Um exemplo: o menos 1 meio mais menos 5 meios, mais com menos vai dar menos, então vou somar porque 2 negativos. Então, vai dar 1 mais 2 vai dar 6, repete de baixo, menos 6 meios. 6 dividido por 2 vai dar 3, sinal de menos, menos 3. Então, é um número inteiro. A diferença entre os números racionais é sempre um número racional. 0,35 menos 0,14 é igual a 0,21. O produto entre números racionais é sempre um número racional. Quer dizer, 1 vezes 2, 2, 3 vezes 5, 15. É uma fração, é racional. O quociente da divisão de um número racional por um número racional, diferente de zero, é sempre um número racional. 2/7 dividido por 4/5, propriedade da divisão, repete primeiro, multiplica pelo inverso da segunda. Então, 2 vezes 5, 10. 7 vezes 4, 28. Fazem parte da tabuada de 2. Simplifica, vai dar 5 14avos. O diagrama a seguir mostra que como o conjunto dos números racionais, o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros se relacionam. Com base nesse diagrama, é possível observar que todo número do conjunto dos números naturais pertence aos números do conjunto dos números inteiros e que todos os números do conjunto dos números inteiros, por sua vez, pertencem ao conjunto dos números racionais. Então está aqui os números naturais, está dentro dos números inteiros
e os números inteiros está dentro dos números racionais. Então, n está contido em z e z está contido em q. Representação decimal dos números racionais. Os números racionais podem ser representados na forma fracionária e na forma decimal. Para representar um número racional de forma fracionária para decimal, devemos dividir o numerador pelo denominador. Quer dizer, 2 dividido por 5 dá 0,4, decimal exato. 11 dividido por 4 vai dar 2,75, é um decimal exato. 2 dividido por 3 vai dar 0,6666, quer dizer, o 6 repete várias vezes, então é uma dízima periódica. Colocamos esse tracinho para mostrar que o 6 é o número que se repete sempre. 13 dividido por 9 vai dar 1,444, mesma coisa. 1,4 com tracinho no 4, mostrando que ele repete várias vezes, então é uma dízima periódica. 23 dividido por 99 vai dar 0,232323. Mesmo caso, é o 23 que repete várias vezes, recebe o tracinho em cima e é uma dízima periódica. 23 dividido por 90 vai dar 0,25555. Então, como é o 5 que repete, ele ganha o tracinho em cima e esse número é uma dízima periódica. Em 4 exemplos, ao dividir o numerador pelo denominador, obtemos como quociente um número composto de infinitos algarismos que se repetem. Chamamos esse quociente de dízima periódica e os algarismos que se repetem de período. Para representar essa dízima periódica, é colocado um traço em cima dos algarismos que se repetem. Os números decimais 0,666 reticência, 1,444 reticência e 0,2323 reticência são dízimas periódicas simples, porque o período representa-se logo após a vírgula. O número decimal 0,2555 e reticência é uma dízima periódica composta, porque entre a vírgula e o período existe uma parte não periódica. No caso aqui seria esse 2. A parte não periódica de uma dízima periódica corresponde ao termo situado entre a vírgula e o período. Excluímos a parte não periódica, o inteiro, ou seja, o número à esquerda da vírgula. Representação de um número decimal na forma fracionária. Para representar um número decimal na forma fracionária, devemos considerar 3 casos. Veja cada um deles a seguir. Primeiro caso, o número é decimal exato. Então, 0,2, como tem uma casa só depois da vírgula, é representado por 10, porque só tem um zero. Uma casa, um zero. Nesse caso aqui, são 2 casas depois da vírgula, representa 2 zeros. Nesse caso aqui, 3 casas depois da vírgula, representa 3 zeros. Segundo caso, um número decimal é uma dízima periódica simples. Vamos escrever a dízima 0,55 em forma fracionária. Então, x é igual a 0,55. Multiplicamos os 2 membros
da igualdade por 10, pois o período da forma de um algarismo. Então, multiplica o x por 10, deu 10x, e multiplica 0,555 por 10, fica 5,555. E agora subtraímos a primeira da segunda. Vai ficar 10 menos 1 vai dar 9. E 5,55 menos 0,55 vai cortar tudo que está depois da vírgula. Então, 9x é igual a 5. O 9 está multiplicando, passa dividindo, fica x é igual a 5 dividido por 9. Logo, a forma fracionária de 0,55 é 5 nonos. Vamos escrever a dízima 3,1212 e reticência na forma fracionária. Então, primeiro a gente vai pegar essa primeira equação e multiplicar por 100, porque o período aqui são duas casas. Então, multiplicando x por 100 vai ser 100x, e multiplicando o número vai ficar 312, né? E o restante repetindo. E aí pega a primeira equação, a segunda equação menos a primeira. 100 menos x dá 99. 312,1212 menos 3,1212. Corta tudo que vem depois da vírgula. E aí diminui. 312 menos 3 vai dar 309. 99 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 319 dividido por 99. Todos os dois é múltiplos de 3. Então, 319 dividido por 3 dá 103. 99 dividido por 3 dá 33. Logo, a forma fracionária de 3,1212 é 103 dividido por 33. Ou 103, 33 avos. A fração que dá ordem a uma dízima periódica é denominado de fração geratriz da dízima periódica. Terceiro caso. O número decimal é uma dízima periódica composta. Vamos escrever a dízima 0,025555 em forma fracionária. Então, no caso aqui, como temos duas casas diferentes, vamos multiplicar por 100. E aí multiplica os dois lados. X vezes 100 dá 100x. E 0,02555 vai virar 2,555. E aí, a gente vai pegar e depois multiplicar por 10 de novo. Então, 10 vezes 100 vai dar 1000. E 2,55 vezes 10 vai dar 25,55. E agora diminui o terceiro com o segundo. Então, 1000 dividido por 100 dá 900. Corta tudo que vem depois da vírgula. 25 dividido por 2, menos 2, dá 23. Então, x, como 900 aqui está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, x é igual a 23 dividido por 900. Logo, a forma fracionária de 0,22555 é 23 sobre 900. Conjunto dos números irracionais. Os números que representam infinitas casas decimais e que não são dízimas periódicas não podem ser representados na forma fracionária. Por esses motivos, eles são chamados de números irracionais. As raízes quadradas de um número inteiro positivo
que não são exatas, ou seja, que não são raízes quadradas perfeitas, são números irracionais. Exemplo: raiz de 2 é 1,41, 42, 1 e reticência, o que significa que 2 não é um quadrado perfeito. Logo, raiz de 2 é um número irracional. Alguns números irracionais são identificados por símbolos especiais. A raiz entre as medidas do comprimento de uma circunferência e de um diâmetro dela é π, que significa 3,1415,9 reticência. Então, o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro é o resultado de π, que é 3,1415,9 reticência. Mais usado é 3,14 somente. O número áureo ou número de ouro, que tem essas duas representações que lê-se φ, tem o valor de 1,618033 reticência. Quer dizer, não é uma dízima periódica, por isso é um irracional. E o constante de Euler, ou número de Neper, que representa por E, é igual a 2,718280. Então, quer dizer, todos esses três exemplos são números irracionais. Conjunto dos números reais. A união do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais, ou seja, a junção dos elementos desses dois conjuntos em um único conjunto, corresponde ao conjunto dos números reais, que indicamos por R. Observe o diagrama que mostra as relações da inclusão dos conjuntos numéricos estudados. Então, começamos nos números naturais, que está dentro dos números irracionais, que está dentro dos números racionais, que juntando com os irracionais forma o conjunto reais. Então, a soma entre os números reais é sempre um número real. A diferença entre os números reais é sempre um número real. O produto entre os números reais é sempre um número real. O quociente obtido pela divisão de um número real por um número real diferente de zero é sempre um número real. Então, N está contido em Z, Z está contido em Q e Q está contido em R. E I também está contido em R. Só que Q e Z não se juntam. As raízes de índice par e radicando negativo não são números reais. Essas raízes são chamadas de números imaginários e serão estudados só no ensino médio. Então aqui, raiz de menos 4 não pertence aos números reais. Raiz a quarta de menos 81 também não pertence aos números reais. Reta real. Podemos associar os pontos de uma reta numérica, também chamada de reta real, todos os números racionais e irracionais, ou seja, todos os números reais. Então, nós temos o 0,
Temos números decimais, 0,2, menos 0,5. Temos 5 sobre 2. Temos menos 1,666. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3 e raiz de 5. Então, tá todos os números racionais e irracionais. Observações. Cada ponto da reta corresponde a um número real ou vice-versa. Entre dois números reais, existem infinitos números reais. Quer dizer, do 0 até o 0,2, há infinitos números. Comparação de números reais. Comparar dois números reais significa verificar se um deles é maior, menor ou igual ao outro. Para comparar dois números reais, podemos utilizar a reta numérica. O maior número está sempre localizado à direita do menor número. Então, vamos comparar os números raiz de 2, 5 meios e menos raiz de 2. Para isso, nós localizamos na reta numérica. Então, menos raiz de 2 é antes de menos 1. Raiz de 2 é depois de 1. E o 5 meios é depois de 2. Então, significa que o menos raiz de 2 é menor que raiz de 2, que é menor que 2 quintos, 5 meios. Números reais opostos ou simétricos. Dois números reais são opostos ou simétricos quando os pontos associados a eles têm a mesma distância até a origem. Então, aqui está um exemplo. Raiz de 5. A menos raiz de 5 tem raiz de 5 de distância até chegar ao zero. E de 0 a raiz de 5 também tem a distância de raiz de 5. Quer dizer, os dois têm os mesmos valores. Aqui, menos 1 meio até chegar a 0, eu tenho a distância de 1 meio. De 0 até 1 meio positivo, também tem uma distância de 1 meio. É como se fosse aqui, ó, de menos 2 até 2, eu tenho 2 espaços até chegar a 0. Mesma coisa que eu tenho 2 espaços até chegar ao 2. Então, o oposto aos simétricos de menos raiz de 5 é raiz de 5, pois ambos distam raiz de 5 unidades de origem. Os números menos 1 meio é 1 meio, são opostos. Então, significa, toda vez que for pedido, vamos dizer, eu quero o simétrico de menos 3, vai ser o seu positivo. Eu quero o simétrico de mais 3, vai ser o seu negativo. Vai ser sempre assim. Módulo ou valor absoluto de um número real. Vimos no tópico anterior que os números opostos simétricos, ao serem representados na reta real, situam-se a uma mesma distância de origem. Essa distância é chamada de módulo ou valor absoluto do número real. Então, representamos o módulo de um número real escrevendo em 2 barras verticais. Então, módulo de menos meio é o seu oposto, que é mais meio. Então, valor meio. Quer dizer, é a distância ou o próprio número sem o sinal. Menos raiz de 5 é igual a raiz de 5 sem o sinal. Quer dizer, positivo sem sinal.
Então, toda vez que for negativo, o resultado vai dar positivo. Toda vez que for positivo, o sinal também será positivo. Situação problema. Carolina costuma ilustrar o que aprende na aula de matemática para ajudar na fixação do que aprendeu. Depois de estudar os conjuntos numéricos, ela fez o seguinte esquema e escreveu algumas afirmações a respeito do conceito de conjuntos estudado. Então, temos o diagrama aqui, onde tem números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e, fora que é contando tudo, os reais. E aí ela escreveu: todo número inteiro é racional. Todo número racional é inteiro. Entre dois números racionais, existe sempre outro número racional. Todo número racional é natural. Todo número real é racional. Toda dízima periódica é número racional. O número 0 é real, inteiro e racional. Então vamos racionar antes de chegar à resposta. Todo número inteiro é racional. Com certeza, o número inteiro está dentro de racionais. Agora, todo número racional não é inteiro. Porque eu trabalho com número com vírgula, trabalho com fração, dízima periódica. Então, essa segunda já está errada. Entre dois números racionais, existe sempre um outro número racional. Sim, pode ter sim. Todo número racional é natural. Não. Todo número natural é um número racional. Todo número real é racional. Não, porque tem o irracional. Toda dízima periódica é um número racional, sim. E o número 0 é real, é inteiro e é racional. Ele só não é irracional. Faltou aqui o natural. Ao rever o que tinha feito, ela percebeu que o desenho estava certo, mas nem todas as afirmações estão corretas. Que afirmações escritas por Carolina precisam ser corrigidas e quais foram os erros cometidos? Então, a primeira, a afirmação 2 precisa ser corrigida, pois existem números racionais que não são inteiros, como eu falei. 0,35, 1/3 e etc. Na quarta, precisa ser corrigida, porque existem números racionais que não são naturais. Olha lá, 4,33, o número negativo, o menos 7/5. E a quinta, precisa ser corrigida. Existem números reais que não são racionais. Por exemplo, o raiz de 2, o π, o menos raiz de 3. Exercício. Questões do livro. Páginas 355, questões do 1 ao 3 e 356 questões do 4 ao 6. Quem não tem o livro físico pode consultar no livro digital na plataforma do PH e me mandar as fotos do exercício pronto. Um abraço a todos e até a próxima.